Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, vai falar sobre empreendedorismo e investimento em imóvel. Mas antes, eu quero pedir que você curta esse vídeo para o YouTube mandar para outras pessoas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, comente, né? Veja se está inscrito, se a notificação está ligada aí, que, enfim, o YouTube desinscreve as pessoas, tira as notificações, é um problema esse canal, essa plataforma, né? E passe em nossa lojinha armariabr.com, link na descrição, né? Tem vários itens legais lá, você certamente vai precisar de alguma coisa que está por lá, eu sempre preciso, né? Nem que seja um kit de limpeza, que o meu vai acabando, as escovinhas vão ficando esfoladas, enfim, tem vários itens legais. Eu botei essa semana um laser reativo ao gatilho para fazer treinamento a seco em casa. Tem um alvozinho que é o receptor do laser, muito legal, tem um alvozinho que é o receptor do laser, né? E você pode fazer, e tem o laser que vai na câmera do cano da arma. Então você pode fazer treino a seco, né? Coloca o laser, saca, dispara e aí tenta acertar lá o alvo. Você coloca 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros e ali vai computando e fazendo um barulhinho muito legal para fazer treinamento a seco em casa, né? Dá uma olhada no site, na página da gente, armariabr.com, que você vai encontrar tanto o laser quanto o alvo. Muito legal, recomendo a todos, inclusive vou comprar o meu também para mim. Basta passar lá no site e vai encontrar facilmente esses itens. Eu vou deixar esses 2 itens, o link na descrição aí, para facilitar a vida. Pessoal, como eu disse há um tempo atrás, eu queria mostrar a vocês um pouquinho da minha vida, da minha rotina. Porque todo mundo vê as coisas feitas, né? Mas não sabe o processo que é. Pois bem, vamos começar por esse. O primeiro será o último, os últimos serão os primeiros, né? Como diz o ditado bíblico. Como eu já disse aqui no canal, entre outras várias atividades que eu faço, eu tenho uma empresa de crédito, uma ESC, Empresa Simples de Crédito. E essa empresa, ela pode fazer diversos contratos, inclusive com pessoa física e pessoa jurídica, né? A maioria dos contratos que a gente faz é de desconto de duplicata, antecipação de crédito de recebível por meio de desconto de duplicata, né? Para quem não sabe o que é isso, duplicata é um título de crédito que é pactuado entre as partes em razão de um negócio comercial, uma prestação de serviço, um contrato, né? Enfim, é um título de crédito que circula livremente no comércio, no mercado, em razão de um negócio anteriormente firmado. O que é que acontece? Normalmente as duplicatas, elas são títulos a receber no futuro, né? Alguém pactua alguma coisa hoje com alguém para receber no futuro. Por exemplo, né? Você firmou um contrato de fornecimento de, sei lá, de energia, por exemplo. Contrato de fornecimento de energia. Ou você vendeu alguma mercadoria que vai receber daqui a 30 dias, 60 dias, 15 dias. E aí o credor daquele crédito, né, não quer esperar tanto tempo assim, quer liquidar o contrato hoje. O que é que ele faz? Ora, o devedor foi pactuado com o devedor de se pagar daqui a 30 dias, 20 dias, 60 dias. E o devedor vai pagar nessa data. Só que o credor quer receber hoje. O credor procura uma empresa, uma instituição financeira, que pode ser desde um banco, né, até instituições mais simples, como, por exemplo, uma financeira, como uma empresa simples de crédito, que é a que a gente tem, que, enfim, tem até o KENAI, sim, de financeira também, né? E uma factory, e por aí vai. Tem mil formas de fazer esse desconto legalmente, contratualmente, dentro da lei. Não é, para quem pergunta aí, que já está na dúvida, não é nenhum tipo de agiotagem.
é desconto contratado dentro da legislação, né? Que, em síntese, é a forma legal de se fazer operação de crédito. Pois bem, muitas vezes as pessoas descontam notas e aqueles contratos, eles algumas vezes dão errado, né? E em razão disso, as pessoas oferecem garantias e as garantias são executadas quando efetivamente o contrato não é adimplido. E uma dessas não foi nem uma execução, porque foi uma negociação administrativa, mas uma garantia dessas que foi exercida foi um apartamento, né? Uma pessoa estava com um débito, descontou, antecipou alguns títulos e não foram adimplidos e ficou com um débito lá na empresa. E a garantia desse débito era um apartamento, que por sinal com um valor bem superior à dívida. Então, no fim, terminou que essa pessoa ofertou o apartamento em pagamento das dívidas. E foi isso que a gente aceitou, né? Enfim, fez lá pagou lá a parte que faltava, né? Pagou o que faltava do apartamento e incorporou, né? Garantiu, agregou esse bem ao acervo patrimonial da empresa, né? Em síntese, a gente pagou a diferença do que faltava para o apartamento e liquidou a dívida da pessoa que estava com uma certa dificuldade em adimplir administrativamente. Essa foi a situação. Pois bem, como todo imóvel comprado, normalmente precisa de algumas reformas. E esse não é diferente. As portas estão muito ruins, né? E o móvelzinho da pia também não tá bom. Então o que é que a gente fez? Esse imóvel já é objeto de locação, né? Então ele já passa a render dividendos, que são aluguéis, para o acervo patrimonial, para os créditos da empresa, né? De crédito, para a gente já começa a receber créditos com esse imóvel. E ao mesmo tempo, o locatário pediu que fosse feita algumas reformas. Então a gente contratou o carpinteiro, o marceneiro, para fazer justamente essas reformas, e é isso que a gente vai acompanhar agora, né? Eu espero que já esteja o pau cantando lá e as reformas sendo feitas. Aí eu vou mostrar a vocês. Então, pessoal, para mais do que advocacia, para mais do que atividade aqui no YouTube, fazer vídeos sobre armas, a gente tem outras atividades que dão suporte e base para tudo isso. E a gente nunca deve se manter com uma única renda, como eu já disse aqui a vocês. A gente tem que estar sempre procurando outras atividades. Eu tenho a empresa de crédito, depois montei o escritório de advocacia, ou seja, primeiro antes de me tornar advogado, eu já fazia operação de crédito, né? Depois me tornei advogado, foi minha segunda atividade. Alugo imóveis. E aí a gente está tentando aí fazer a Armaria BR engrenar. Então, devagarzinho a gente vai agregando algumas atividades, algumas rendas, algumas fontes de renda. Pouquinha, para quem acha que a Armaria é riquíssima. Não, não é. Muito pelo contrário, é um projeto piloto, mas está assim já engateando e com certeza com esforço e trabalho, tudo. Basta botar esforço, trabalho, dedicação, tempo, tudo vai para frente. Então, vamos lá acompanhar a reforma do imóvel, né? Pequena reforma, trocar as portas, trocar o balcão lá da pia da cozinha, para a gente ver e ver se o locatário permite que a gente grave alguma coisa, né? Tá alugado o imóvel para não gravar a casa do rapaz. Então, vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui as atividades ou pelo menos postar foto. Acompanhe o vídeo e a gente volta já. Um abraço, tchau!
Bem, pessoal, a primeira dificuldade que a gente encontra é que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente programa, por mais que programe com outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o início dessa pequena reforma que a gente combinou foi para hoje, quinta-feira, às 9 horas. E já são quase 10h15 da manhã. Já passou das 10h15 da manhã. Ou seja, era para eu chegar aqui e as coisas já estão bem encaminhadas. Até porque não tem muita coisa o que se fazer. É trocar as portas, trocar o móvel, dar um aperto lá, uma regulagem, acabou-se. Já é pagar o resto que falta e todo mundo seguir sua vida em paz. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o marceneiro que marcou, que estava sabendo dessa hora e data desde o sábado passado, sexta ou sábado passado, da semana passada, e que ficou de vir aqui às 9 horas, simplesmente não chegou. Então, como vocês bem sabem, as coisas não têm um controle 100% na mão da gente, né? Muitas vezes tudo depende de outra pessoa, que já depende de um terceiro, de um quarto e quinto. E não é raro, aliás, é muito comum, que não saia conforme programado, no cronograma previsto. Bem, isso com certeza tem que ser evitado a qualquer custo, porque o atraso de um termina atrasando a vida de várias outras pessoas. Por exemplo, a minha, que já tenho outros compromissos marcados para essa hora, inclusive audiências que tive que pedir apoio à minha equipe, né? Como, por exemplo, tenho que ir aí para Pojuca para ver já a montagem e a instalação de um outro escritório que eu estou tentando organizar. E por aí vai, né? Então, mas o que é que a gente tem que fazer? Persistir e perseverar e não desistir. Porque se a gente desistir, toda a cadeia que está antes e depois da gente também cai e desiste. Desiste e cai. Então a gente não pode desistir, né? De forma nenhuma, tem que persistir e perseverar. E aí, o marceneiro está me dando aqui alguns minutos de atraso, quando eu já deveria estar em destino para outro lugar. Mas não tem problema, a gente fica por aqui e vai sair com esse negócio encaminhado. Daqui a pouco eu mostro a vocês. O morador, o inquilino, o locatário, também já está esperando o marceneiro. E vai dar certo. Já a gente se fala. Um abraço, tchau. Bora, pessoal, e a gente vai agora para o dia 2 da troca lá da reforma das portas do apartamento que está alugado, como eu disse a vocês ontem. Ontem eu não mostrei as portas, hoje eu vou mostrar, e o problema é que quando foi desmontar, os trincos também não estão legais. Então, vejam que às vezes a gente pensa, faz uma programação para fazer uma reforma, alguma obra, e no fim das contas termina saindo mais do que o que a gente esperava. No fim das contas, era uma simples troca de porta, 4 portas no apartamento, e fazer um armário embaixo da pia que caiu água, o anterior já estava muito estragado, e terminou que ao desmontar as portas, o que é que se precisa? Trocar os trincos também. Então isso são variáveis que fogem do controle, mas que a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto para cumprir, né? E obviamente tem que ter margem no orçamento, por menor que seja essas despesas extras, mas são extras, né? São extras. E é isso que a gente vai durante a vida fazendo. A gente vai, no meu caso especificamente, a gente advoga, né? Ganha dinheiro lá na advocacia, mas tem que procurar outras atividades para ir multiplicando esse dinheiro e aumentando o bolo, porque não adianta você ficar com uma receita só, isso é clássico, né? As pessoas, para terem um mínimo de segurança, elas têm que ter pelo menos umas 3 rendas, né? Eu costumo brincar com o seguinte: se você tiver uma renda só, você é um saci, né? Tem que andar pulando, e não é nada confortável, basta você tentar se locomover dentro de sua própria casa com uma perna só pulando, não é nada confortável, isso na verdade se torna um desprazer. Se você tiver duas rendas,
já fica a situação mais fácil. Mas a gente não nota bem, entretanto, o cérebro, ele tem uma função primais, que é de equilibrar o corpo. Então, duas pernas, elas funcionam bem se você tiver um cérebro para controlar tudo e manter o equilíbrio para que você possa caminhar tranquilamente. O que não é o caso, por exemplo, das coisas imóveis, dos bens imóveis e imateriais, né? Das coisas. As coisas não têm cérebro, os animais têm, e pela classificação atual da inteligência, só o homem é inteligente porque consegue transformar o meio. Né? Simples por isso. Não é que os outros animais sejam burros, é que o homem consegue ter ferramentas e modificar o meio de acordo com sua necessidade. Mas por que as pessoas têm ou deveriam procurar ter 3 rendas? Porque até um tamborete sem cérebro, um tamborete, consegue se equilibrar com 3 pernas. Então, essa analogia eu gosto muito dela. 3 rendas é um bom apoio para qualquer coisa que você queira fazer. Se forem 4, melhor. Aí já é uma cadeira bem mais firme. Mas pelo menos 3 pés de apoio, 3 rendas, lhe dão suporte suficiente para que ninguém precise ficar gerindo com muito grau de abstração, né? Um nível de abstração muito alto ou uma engenharia cerebral muito grande. Não. Se você tiver 3 fluxos de capital, 3 rendas constantes, com certeza você conseguirá ter um nível de conforto satisfatório, porque são 3 apoios que conseguem se sustentar por si sem muito equilíbrio. Então, o que acontece? Eu tento fazer e manter e expandir isso na minha vida, né? Eu montei, como eu disse, a empresa de crédito, a Veritas, que podem colocar aí na internet, tem a Veritas Factory Investimento, é uma empresa de crédito que eu tenho. Depois me tornei advogado. Isso já nas atividades mais formais, né? Porque antes já fiz 1000 coisas, como eu disse, entreguei panfleto em sinal, já carreguei tinta de cartucho de impressora. Aquilo ali era legal. Você comprava um litro de tinta por R$100 e fracionado a cada 3 ml, 5 ml, era quase 50 a recarga, né? Então era trocar 1 litro por 100 por 3 ml por 50. Enfim, e cartuchos de impressora. Agora vieram as impressoras de tanque, mas os cartuchos de impressora, obviamente, sempre tinha para recarregar, né? E não tinha aqueles chips. E mesmo quando tinha aqueles chips, a gente conseguia recomprar ou reprogramar aquele negócio ali. Então, era um fluxo de renda constante que a gente tinha, mas depois que melhoraram ou modificaram aí as impressoras que passaram a ter tanques ou bloquear a recarga, aí ficou bem mais complicado. Mas recarreguei cartuchos de impressora também. Dei aula particular de matemática e física. Rapaz, eu gostava, era bom. Na época da faculdade, logo no início, estava com a matéria ali bem quente ainda na cabeça do vestibular. E aí a gente dava aula de reforço, inclusive até para alunos de pré-vestibular, né? De matemática e física. Era bem interessante. Então, voltando, quando me profissionalizei e consegui um pouco mais de capital, montei a Veritas, que é a empresa de crédito, montei o escritório, que é o escritório de advocacia, que a gente já tem 2 unidades, né? Tem a unidade de Cabo de Santo Agostinho, tem a unidade de Jaboatão, está sendo montado outra unidade em Ipojuca, de novo, está em obra agora, vou mostrar a vocês, né? A sala está sendo reformada para receber lá os móveis depois. E estou enveredando pela Armaria BR. Vocês aí veem direto eu falando na Armaria, é um site. Eu mesmo fiz, por incrível que pareça, eu mesmo fiz a programação do site, porque já fui programador anteriormente. Como vocês sabem, conhecimento nunca se perde. Programação, apesar das linguagens evoluírem, mas a lógica é a mesma, né? Então, perdi, claro, óbvio, um tempo para me acostumar com a linguagem que se usa atualmente lá no site da Shopify, né?
A loja ela tem como base o portal da Shopify. Então, tive, claro, que perder um tempo, quase 3 meses, para entender de novo como era que funcionava, mas depois que comecei a entender a linguagem e as ferramentas, saiu fácil, a loja está funcionando, a armaria. Fui eu mesmo que fiz, né? E acho muito legal quando o povo compra lá, porque é um trabalho que a gente empenhou quase 6, 7 meses para chegar no ponto que está. Agora é manutenção e alimentação, né? Popular ao site com os produtos. Mas eu fico muito feliz em ver que mais um projeto que eu fiz por mim, só eu, deu certo e está funcionando, né? Que ajuda outras pessoas a comprarem produtos com um preço bem camarada, abaixo do mercado, a linha da gente é abaixo do mercado, né? E para mais do que isso, olha, vejam que eu já disse a vocês 3 atividades. A empresa de crédito, a Veritas, o escritório de advocacia, Veríssimo Lima Advogados, a Armaria BR que está nascendo agora, mas antes tem uma outra fonte de renda que me ajuda, que são aluguéis, né? Então, a gente tenta investir em imóveis financiado pela Caixa, porque comprar imóvel à vista é muito caro, né? A gente financia, dá lá normalmente entre 30% e 40% do valor do imóvel é pago à vista, os outros 60%, 70% são financiados, e a gente vai trabalhar nessas outras 3 empresas, inclusive no próprio aluguel, para abastecer e pagar o financiamento o mais rápido possível e ir para outro. Terminado um, vai para outro. É igual a história das armas. No meu cartão tá, eu acho que vai agora, depois desse decreto 11.615, essa parcelinha da arma vai sair do cartão. Mas desde que eu comecei lá no final de 2019, que sempre teve no cartão a parcela da arma. Por isso que já tem aí algumas no acervo. E desde que eu comecei a investir em imóveis para locação, inclusive aquele da praia que eu vou de vez em quando e mostro a vocês, é um imóvel de veraneio para locação por diária, por temporada, né? Então desde que eu comecei a investir nisso, eu tá sempre com uma parcelinha de financiamento, que normalmente os próprios aluguéis pagam a parcela e ainda fazem a amortização voltando, né? Diminuindo o prazo do contrato, dos contratos de financiamento. Então, pessoal, como vocês veem, às vezes as pessoas dizem, mas fulano tá folgado. Não é bem assim não. Pode aparentar estar folgado, mas as coisas elas são bem engrenadas e elas têm que andar em conjunto, né? Quando uma das coisas dá uma fraquejada, tem reflexo, obviamente, e como eu disse, a gente tenta colocar um tripé, um quadripé nas coisas, mas para não ter um solavanco muito grande, mas precisam ser mantidas em um certo equilíbrio. Não pode ser no desmantelo, não. Tudo é engrenado uma coisa com outra para dar certo no final, né? Para se manter nas situações de equilíbrio. A gente está já chegando onde está sendo reformado o imóvel. Aqui é um imóvel atrás do shopping, né? Num bairro que fica imediatamente atrás do shopping, uma excelente localização. A gente está já chegando e eu vou mostrar a vocês lá como é que está a questão das portas e do móvel. Acompanhe o canal, acompanhe o vídeo, que a gente já se fala. As portas trocadas. Quantas portas? 2 aqui. Foi trocada 3 já, né? 3, vai trocar mais uma. Aqui em cima tem que tirar para fazer as fitas. O móvel vai trocar também, para guardar lá para... Esse móvel é daqui, ali da cozinha ali. O banheiro foi trocado, falta aquela ali, né? A do quarto, e um dos quartos tá ali, tá ruim. E do outro quarto foi trocado. É isso. Bora, pessoal, como vocês viram aí, a gente mostrou a troca das portas. O carpinteiro, o marceneiro não estava lá. Eu queria mostrar ele trabalhando, mas não estava. Mas vocês viram, eu não quis filmar muito a casa do rapaz, porque é o locatário, nada sabe de canal de YouTube. Eu acho que nem é ligado ao mundo de arma, enfim. Eu não quero entrar no mérito do locatário.
Mas vocês viram que tudo tem um contexto, nada é solto. E muitas vezes as coisas vão acontecendo e as pessoas não veem, só veem a capa. Eu até brinco, digo, a pessoa vê o início, onde tudo é zerado, né? O início, onde só há trevas e sombra, e esquece o tempo. Vai ver o outro depois, 30, 40, 50 anos depois. Ah, fulano ficou rico rápido. Fulano realmente está bem de vida. 15, 20 anos depois de trabalho, 16, 15, 16 horas por dia. Porra, tem que dar algum resultado, né? E às vezes, como eu canso de dizer, o trabalho não é apenas a profissão. A profissão que você escolhe para você realmente é um excelente trabalho, tem que ter vocação, dedicação. Se você escolher a profissão certa, é o seu lazer. É a diversão que você tem para ocupar seu dia. Não existe diversão melhor do que um trabalho que você gosta de fazer, né? E realmente eu adoro advogar. Não é nem pelo resultado financeiro, inclusive o nosso escritório não é um escritório, já disse, não é um escritório multimilionário, é um escritório animado. Mas a gente sente prazer na vitória, né, em ganhar os processos. Ali é uma batalha intelectual que se desenvolve no processo, obviamente com um árbitro que é imparcial, que é o juiz, e ganha quem tiver a melhor lógica, o melhor argumento, quem conseguir usar melhor usar melhor os institutos do direito para convencer o juiz de que o seu cliente tem razão. Então é uma batalha intelectual que se trava ali na justiça, e o prazer da vitória é aquele de que você foi intelectualmente superior ao seu oponente. Então é a melhor forma, para mim esse é o melhor pagamento. Claro que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, inclusive para fazer novos investimentos no próprio escritório e fora dele. Mas o prazer da vitória é o que convence. E justamente isso que eu digo. Se você encontrar uma profissão, um trabalho, precisa ser um trabalho, um ofício, na verdade, que lhe dê algum tipo de satisfação pessoal na execução daquilo ali, amigo, você não vai trabalhar dia nenhum. Eu acho que Confúcio já disse, você não vai trabalhar dia nenhum, você vai ter dias de alegria, dias de diversão, dias de prazer, de contato com seus clientes e dos seus contratantes, né, dos seus demandatários dos seus serviços, demandantes dos seus serviços. Pessoal, por hora é esse o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Você entra naquela linha dos vídeos que eu disse, acompanha a gente aí, bota lá no Instagram e acompanha aí que eu vou ficar mostrando minha rotina para além do escritório, para além dessa pauta de armas, que é muito legal. Para além do direito, eu quero mostrar o que a gente faz no dia a dia, que permite a gente seguir e ir um pouquinho mais longe, né? Então, fica como sugestão, não limitem a vida de vocês apenas a uma renda. Isso é clássico na teoria econômica. Você tem que ter mais de um caminho, e qualquer mentor aí desses mais modernos, desde o mais antigo aos mais modernos, vão dizer exatamente isso. Você tem que ter pelo menos 3 rendas, por aquele motivo que eu disse. 3 rendas, porque até um tamborete de madeira com 3 pernas você consegue se manter em pé e ser apoio para outras coisas. 2, você vai precisar de um cérebro para gerir essa engenharia. E uma, qualquer tropeço que lhe der, até um vento lhe derruba. Então, mantenham sempre esse foco em procurar mais de uma renda, procurar mais de um trabalho, mais de uma fonte pagadora para você. Esse é a recomendação desses vídeos de hoje. Espero que tenham gostado. A propósito, é o tempo que eu tenho gravar no carro, por isso que a maioria dos vídeos é assim. E passem em nossa lojinha, armariabr.com. Muitos equipamentos, muitos itens legais lá, tá sempre renovando e sempre atualizando, muita coisa legal. Tem um laserzinho para treinamento a seco e o alvozinho a laser, né, receptor. Toda vez que você saca, atira, conta lá, se você acertar o alvo, conta lá um ponto, faz um barulhinho. É bom para você fazer treinamento a seco em sua casa. Não confundam esse laserzinho para treinamento a seco com o colimador
que o colimador é para ajuste de mira. Tem os dois lá no site, entendeu? Também serve para ser o laser que acerta o alvo. Os dois servem, porque os dois têm o laser do mesmo jeito, só que um tem a reação ao gatilho e o outro fica ligado lá na pistola. Então são os dois diferentes, mas os dois dá certo, entendeu? Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, passe aí em nossa loja e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Tá ficando mecânico o negócio. Compartilhe nos grupos de WhatsApp. Um abraço, tchau!